Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou receber aqui o Luiz, que é psicólogo, e a gente... Oi, Isa, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Boa noite a todos que estão entrando, fico muito feliz mesmo de ter vocês aqui. Oi, Marco, tudo bem? Oi, Magic TV Insta. Legal, que bom que vocês estão entrando. Hoje eu vou receber aqui. Também tô com saudade, viu, Isa? Muita, muita, muita. Você precisa vir aqui. A gente precisa combinar um café quando tudo isso passar. Hoje o Luiz vai conversar com a gente e a gente vai falar sobre um teste de personalidade, um teste psicológico de personalidade chamado Rorschach. E esse teste, ele é sensacional, ele é incrível, é um teste muito diferente dos outros testes de personalidade que existem e é necessário que o psicólogo ele faça uma especialização nesse teste para que ele possa aplicá-lo. E não é uma especialização simples, não. E, na verdade, existem especializações em lugares apropriados que especializam os psicólogos de muitos módulos. E o Luiz é uma dessas pessoas habilitadas para aplicação e correção desse teste. E é um teste muito utilizado também no direito, no judiciário. Oi, Ti, tudo bem? Que bom que você está aqui, fico muito feliz, viu? Então, assim que o Luiz entrar, é sobre esse teste que a gente vai conversar. Acho que alguns conhecem o teste. E quem não conhecer e quiser saber melhor sobre esse teste, fiquem à vontade aqui para perguntar aquilo que vocês quiserem, tá? E a gente vai respondendo as perguntas de vocês ao longo aqui da nossa live. Vai ser um prazer responder a todos. Citar aqui que o Luiz participe com a gente. Oi, Isa, Isadora, tudo bem? Olá, Luiz, boa noite, tudo bem? Boa noite, Nathalie, tudo bem? Tudo bem, Tudo, pessoal? e com você? Tudo em ordem, graças a Deus. É um prazer muito grande tê-la aqui, né? Sou muito admiradora do seu trabalho, você sabe disso. Já tive a oportunidade de estudar com você, não só uma vez, mas algumas vezes. E foi por isso que eu quis tanto tê-lo aqui. O pessoal está entrando aqui e pedi para... Expliquei bem pouquinho, tá? Sobre o que a gente vai falar hoje. Vou explicar o nome Desmascarando, porque algumas pessoas me perguntaram, né? O pessoal que ainda não sabe. Na verdade, Desmascarando foi o nome que a gente deu para a série de lives. Como a gente está no momento de quarentena em que as pessoas estão precisando usar máscara por conta do coronavírus, a ideia era de tirar as máscaras e conversar sobre diversos temas. Então, eu tenho trazido aqui para o Insta alguns profissionais da área da saúde e a gente tem conversado sobre diversas questões assim que a gente acredita que possam ajudar as pessoas nesse momento, como conscientizações de temas, enfim. E hoje é sobre o teste do Rorschach. Tá? Então é por isso que é desmascarando o teste, tá? Para todo mundo entender. Luiz, conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória profissional, mas com relação ao teste, assim, como foi que você conheceu o teste? Desde quando que você trabalha com ele? Só para o pessoal entender um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o teste, enfim, né? Eu tive um primeiro contato com o teste, como todo mundo tem, na formação, na graduação de psicologia mesmo. Mas depois, como você mesmo falou, é necessário você fazer um aprofundamento. Então, depois de formado, eu fui a uma instituição, existem várias instituições que podem dar essa formação, esse aprofundamento em Rorschach. Acabei me especializando lá. Depois conheci um outro método hoje chamado RPAS, que é um método que é a última metodologia que foi desenvolvida. Também acabei depois estudando muito esse método, me aplicando nisso. Fiz algumas perícias na Fundação Casa. Né? Que legal. E hoje foi pouca coisa, mas foi interessante, um trabalho interessante. Hoje eu faço aplicação clínica do teste, faço no meu consultório e trabalho com atletas de alto desempenho, especificamente com lutadores de alto desempenho. Lutadores de MMA, de kickboxing, que o Rorschach está se mostrando um instrumento muito interessante para trabalhar com esse tipo de atleta.
Nossa, isso é perfeito. Eu quero até falar sobre isso com você mais tarde, porque você me falou que trabalhava com isso e eu acho Sim. super legal esse trabalho da psicologia dentro do esporte, né? E o quanto que a psicologia consegue contribuir para os atletas de alta performance. Então, eu acho super legal. É, tem bastante gente assistindo aqui. Oi, Nossa, que bom. Antenita. É que tem um pessoal aqui que eu conheço, aí a gente fica empolgada de dar oi. Fica à vontade também se quiser cumprimentar alguém, tá? Ah, Tô Cidinho, um acenando beijo pra para todo Cidinho mundo. que entrou aí. Legal. Aqui. Nathalie também. Sejam todos muito bem-vindos. Luiz, para a gente conversar, para a gente começar, eu queria que você contasse para nós o que você sabe sobre o surgimento do teste, tá? Como que esse teste surgiu, enfim. É uma história muito interessante, Nathalie. Havia uma brincadeira no começo do século passado que as crianças faziam. Eles pegavam uma folha de papel, jogavam um pouco de tinta, dobravam a folha no meio e saía um desenho. Isso aqui, é claro, eu estou criando aqui. E fazia-se uma brincadeira. Um perguntava para o outro: o que você está vendo aqui? Que desenho que está? Eu vejo um cachorro, eu vejo um fantasma, enfim. Né? E o Rocha disse que o Rocha adorava essa brincadeira. Ele era um artista, na verdade, né? Ele não sabia se fazia medicina ou se fazia artes. Então ele Tá. pintava muito, enfim, mas acabou fazendo medicina e psiquiatria. E o que o Rocha percebeu? Que as respostas que as pessoas davam não eram aleatórias. Cada pessoa, de acordo com a sua personalidade, via uma coisa diferente. E aí, essa que foi a sacada do Rocha, falou, bom, será que disso é possível fazer um diagnóstico? É possível, a partir daqui, fazer um psicodiagnóstico? E ele fez. Ele já, como psiquiatra, começava a aplicar isso nos seus pacientes, em especial nos esquizofrênicos. E ele percebeu um padrão, que no esquizofrênico tinha um padrão muito claro de respostas, não era aleatório, não eram respostas aleatórias, elas tinham um padrão, elas obedeciam um padrão. E a genialidade do Rocha, a clareza do Rocha, foi perceber esse padrão, começar a distinguir, não só na esquizofrenia, mas uma série de outras patologias. E a partir daí desenvolveu o seu método e foi evoluindo até que em 1920, fazem 100 anos já, ele lança o livro dele, o famoso Psicodiagnóstico de Hermann Rorschach, contando toda a trajetória dele nesses anos de experiência. Infelizmente ele morreu logo depois, ele morreu em 1921 ou 22, acho que 1 ou 2 anos depois da publicação do livro ele faleceu. Mas nesses 100 anos, muitos psicólogos, muitos pesquisadores trabalharam em cima disso, e hoje nós temos uma literatura vasta, imensa, né, que confere ao teste uma confiabilidade muito grande, uma profundidade muito grande. Certo? Eu acho essa a parte mais incrível do teste, né? Da gente pensar que algo que foi criado há tanto tempo atrás é tão rico, né? E tão atual até hoje, né? O quanto que ele conseguiu, através do trabalho dele e dos estudos que ele fez, né? Estar à frente do seu tempo e trazer um instrumento que até hoje, né, é o grande instrumento da psicologia, né? A gente não vê a hora de estudar o Rocha na faculdade, é um momento muito esperado, e todas as vezes que você fala que aplica o teste, vem um monte de psicólogo querer saber, não vem? Sim. E curiosamente, o Rocha entrou no imaginário popular, né? O Rocha entrou no imaginário popular, por exemplo, você tem filmes, aparece o Rocha, aparece em filmes, né? Tem até um personagem de história em quadrinhos chamado Rorschach, né? E é baseado no teste de Rorschach. Curiosamente, esse personagem, ao longo da história, ele é submetido a uma prova de Rorschach, enfim, né? Para você ver como entrou na cabeça das pessoas, no nosso dia a dia, né? O Rorschach faz parte disso. E recentemente, alguns anos, teve o caso da Suzane, que foi periciada, e foi periciada com o teste de Rorschach, e veio até, saiu no Fantástico, enfim, né? Esse teste voltou a mídia, e por quê? Porque ele é muito bom, ele funciona muito para esses casos. Ele tem uma precisão muito grande, né, nos resultados, assim, e tudo é muito minucioso, né, o trabalho. Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Não é qualquer psicólogo que consegue aplicar o Rocha, né? É um treinamento. Precisa de um treinamento, claro, sim. Se você for treinado e de tal, alguns por alguns anos, anos. né? Mas é possível, claro. Dedicação. É muito gratificante, eu gosto muito. Se você me conhece, sabe o prazer que eu tenho em estudar rochas e aplicar, você sabe disso. E cada vez mais se atualizando, né? Muda a forma de correção, enfim, é necessário, né? Sempre uma atualização muito grande. Como que funciona a avaliação? É necessário fazer alguma coisa antes da aplicação do teste ou não? Se eu quiser fazer o teste, eu posso simplesmente te procurar. Sem problemas. É claro que é sempre bom de ter uma ideia, ter uma anamnese, ter uma entrevista anterior, é sempre recomendável, claro.
Mas em situações, às vezes, de judiciário, por exemplo, você não tem isso. Você vai sentar, você nunca viu a pessoa, você vai sentar, faz um rapport, uma anamnese de 5 minutos e aplica. Mas em consultório, não. Ou quando, às vezes, algum psiquiatra me pede um auxílio num diagnóstico, está enroscado. O Rocha é muito bom para auxiliar em diagnósticos difíceis, né? Então eu procuro fazer uma entrevista antes, uma boa anamnese, um bom rapport e depois aplicar. Né? É o ideal. Tá. Mas enfim, É o mas às vezes perfeito. não. Às vezes você está aplicando, a pessoa está algemada na tua frente, você está aplicando. A gente faz o que é possível fazer. Tá bom. Qual que é a diferença entre esse teste e os demais testes de personalidade que existem? Porque a gente sabe que além dos testes diretivos, a gente tem outros testes de personalidade que não são diretivos, que são projetivos, né? Mas qual que é a grande diferença entre o Rorschach e os demais testes? Então, cada teste tem o seu valor, tem a sua finalidade, claro, né? Todo teste tem o seu benefício. Mas é que o Rorschach ele tem algumas vantagens, por exemplo. Ele é muito preciso, ele tem uma validade muito boa, ele foi feita uma validação em nível mundial com milhares de aplicações. Né? Então a estatística feita em volta dele nos deixa muito tranquilo com a precisão do teste. Tá? Além disso, ele é muito curioso, ele é muito teste difícil de fraudar. A pessoa não consegue ser treinada para fazer o Rorschach. Né? Porque muita gente, a gente sabe que tem gente que tenta no sistema judiciário falar, fala isso, nessa prancha você fala aquilo, tal. Isso não vai funcionar. O teste de Rorschach ele é tão complexo que fica difícil a pessoa fraudar. Na forma de aplicação, no questionamento, como é feita a aplicação, como é feito o questionamento em volta das respostas do sujeito, ele dificilmente consegue fraudar. É verdade, você sabe, Luiz, que uma vez eu atendi um paciente que ele trabalhava no judiciário, mas como funcionário público. E para isso ele tinha feito uma avaliação psicológica para poder assumir o cargo, né? E aí ele falou para mim que ele procurou na internet e ele conseguiu ver alguns testes tipo HTP, assim, que ele conseguiu ver o que ele tinha que falar e que, na verdade, ele tinha estudado para passar no psicológico, assim, que, inclusive, eles até, às vezes, dentro desses concursos públicos, eles disponibilizam até a apostila com alguns testes que podem ser feitos e de que forma que a pessoa se comporta diante daquilo para ter um resultado positivo, digamos assim, de aceitação. Infelizmente isso acontece, mas no Rorschach é difícil. Se você tiver curiosidade de procurar na internet Rorschach, você vai achar muita bobagem, então é difícil saber, né? Se a pessoa for treinar olhando na internet, está perdido. Até pior, né? Às vezes o desempenho dela pode ser até prejudicado. E a gente percebe, na verdade, o Rorschach próprio tem alguns indicadores de que a pessoa está segurando resposta, sabe? A gente tem como saber, assim, não certeza 100%, mas existem indicadores na própria análise do Rorschach que a pessoa está tentando forçar a barra para um lado. É possível verificar isso também. Por isso então, que o judiciário gosta muito desse teste. Quando o juiz pede uma perícia, né, entre outras coisas, vai ser aplicado o teste de Rorschach. Tá. Agora que a gente começou a falar então um pouquinho do Ministério Público, de que forma que o Rorschach ele pode ser usado dentro do judiciário? Existem casos específicos em que ele é recomendado? Um juiz pode solicitar que um psicólogo aplique o teste? Então, você tem, por exemplo, na Fundação Casa, o intuito lá é socioeducativo, por exemplo. Então, o interno chega na Fundação Casa, você aplica um teste de Rorschach, mas para orientar lá os monitores. Não é com o sentido de julgá-lo ou não. O teste de Rorschach para o menor de idade tem 16, 17 anos, né? Você tem a intenção de ajudá-lo. Então você faz um laudo para o monitor da Fundação Casa e com este laudo ele vai ver qual é a melhor forma de ajudar aquele garoto. No judiciário, já em crimes mais pesados, com maiores de idade, está aí um pouco diferente, porque o Rorschach, na verdade, o ideal de fazer um Rorschach é que ele responda uma pergunta. Você tem uma pergunta, você tem uma dúvida, faça essa pergunta e o Rorschach vai te responder. Então, no judiciário, o que é? Grosso modo, resumidamente, assim, a pergunta que um juiz quer saber é, essa pessoa sabia o que estava fazendo? Ele tem responsabilidade pelos seus atos? Ele matou alguém. Por quê? Ele estava num surto paranoico, psicótico ou não? Ou ele tinha plena consciência das consequências do que ele estava fazendo. Para isso, o Rorschach é perfeito. O Rorschach responde essa pergunta para o judiciário. Tá, a partir do Rorschach, a gente consegue saber até um grau de psicopatia, por exemplo. Sim, por exemplo, sim, se ele é um psicopata ou não, se ele estava num surto psicótico ou é um psicopata, ou é um perverso, um criminoso sexual, alguma coisa nesse sentido, o Rorschach ajuda bastante, ele é muito preciso nesse sentido, sim.
E no caso da Suzane, na verdade, eles aplicaram para ver se ela poderia entrar no regime semiaberto. É isso? Essa foi a intenção da aplicação do teste ou ela fez no ingresso? Na segunda vez, né? Na segunda vez. Na primeira, não sei detalhes da Suzane, não tive acesso ao material da Suzane. Eu sei um pouco do que a mídia fala. Na primeira vez, é claro, você precisava saber, né? Ela sabia o que estava fazendo ou não, ela estava consciente do seu ato. E depois, mais para frente, foi justamente isso. Pode ir para o semiaberto ou não. Qual é o estado que ela está hoje para poder ir para o semiaberto. Mas eu não tive acesso ao material dela, eu não vi. E cá entre nós, se tivesse eu não poderia falar também. Mas claro, mas é só para entender qual a intenção do judiciário ao solicitar, né, o material. Então, quer dizer que um preso, por exemplo, ele pode fazer uma avaliação do teste antes e depois. E esse teste ele pode apresentar alterações ou não, a partir do momento que você tem um resultado. Olha, a gente muda, né? Então o teste muda também, as pessoas mudam, a gente é possível mudar, a gente é possível. Se não existiria terapia, né? Se as pessoas não mudassem, não teria nem sentido uma terapia psicológica. E o teste pode ser refeito, a gente espera um prazo de 1 ano ou 2 para você poder reaplicar o teste, é o ideal. Mas é possível sim reaplicar e observar a evolução, se a pessoa piorou ou não, né? No caso da Suzane, não sei o que aconteceu, mas parece que ela não pôde ser aberta. Eu também não sei. Mas eu lembro quanto isso foi falado. Eu lembro deles, do fantástico, da matéria, de tudo, do quanto que eles falaram sobre isso mesmo. Teve muita repercussão na mídia, né? O caso dela. E lembro bastante disso. Como que funciona no seu trabalho atual, com os atletas de alta performance, o uso do teste? No que isso te ajuda? De que forma que esses atletas, por exemplo, podem utilizar, né? Buscar fazer esse teste? De que jeito que isso ajudaria no desempenho como atleta? Perfeito. Então, tem várias pesquisas, Nathalie, que nos dizem o que é um campeão, o que é um campeão de luta, um lutador campeão. Tem muitas pesquisas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E eu estava analisando isso, já trabalhando com os lutadores, eu comecei a observar que algumas coisas que eles buscam, o teste de Rorschach pode te dizer. Então, por exemplo, uma coisa muito curiosa que ninguém faz ideia, um lutador campeão, ele é introversivo, ele é introspectivo. Porque é um cara assim, o que isso quer dizer? Um cara que não depende da plateia, a plateia pode estar contra ou a favor, tanto faz, ele não luta para agradar ninguém, ele está lutando para ele sempre, ele está lutando contra ele mesmo, na verdade. Né? E o Rorschach é perfeito, um dos grandes indicadores do Rorschach é esse, se a pessoa é introversiva ou extroversiva. Outras coisas, por exemplo, o controle de agressividade, né? Por incrível que pareça, o lutador é um cara muito controlado, muito calmo, um campeão, né? Então, o Rorschach é perfeito nisso. Ele tem indicadores claros de se você controla a sua agressividade, se você perde a cabeça, se você é impulsivo ou não. Né? O lutador precisa de um pouco de agressividade. Eu preciso que esse cara tenha agressividade. Você está imaginando, ele entra no octógono, tem um cara do outro lado de 120 quilos que vai bater nele. Se ele não tiver um mínimo de agressividade, se ele não conseguir se impor, ele está morto. Mas eu quero, então, uma dose de agressividade com controle. Coisa. Ou seja, não quero uma pessoa que seja violenta, que tenha uma agressividade sob controle. E o teste de Rorschach também é fantástico para isso. Controle emocional, estabilidade. Resistência a estresse, por exemplo. Um lutador vive estresse todos os dias. Cada dia de treinamento é um estresse muito grande. Eu quero avaliar, quero um lutador que tenha uma forte resistência ao estresse, ou que suporte dor, que tenha tolerância à dor. O Rorschach, por incrível que pareça, pode me dizer tudo isso também. Para mim, cortou, Luiz. Eu vou perguntar aqui para o pessoal se está dando para ouvir bem o que você está falando, porque para mim cortou. Eu entendi até a parte da agressividade. Tá dando para ouvir, gente, o que ele está falando? Vocês estão tendo uma boa qualidade de som ou não? Não está dando para ouvir? Porque senão a gente tenta mexer na internet um pouquinho. Eu estou te ouvindo perfeitamente, para mim está tudo bem. Tá, você está conseguindo me ver e me ouvir bem. Comenta aqui para mim se tá tudo bem com o nosso... Tá ruim. A Adélia falou que tá ruim. Tá cortando. Valéria, Quer tentar tirar o Wi-Fi e colocar no 4G para ver se melhora? Tá cortando. Aí ele responde a pergunta novamente para nós, para que a gente possa ouvir de novo. Melhorou? Não tô conseguindo. Tá melhor, gente? Não sei. Vamos ver. Você vai ter que responder de novo. Espera aí. Teve um probleminha aqui no som.
como ninguém estava ouvindo, achei melhor ele sair e entrar de novo, que assim dá para entender bem. Mas, na verdade, aqui, só para complementar o que ele estava falando, até a parte onde eu pude ouvir, é que o teste ele traz algumas medidas que são importantes. Então, ele foi buscar estudos que tinham sido feitos no exterior, né, estudos dentro do Brasil também, que apontam algumas características que são importantes para bons lutadores, que no caso ele trabalha com lutadores de alta performance. E aí, através desses estudos, eles avaliaram alguns traços de personalidade que mostravam que esses atletas, eles conseguiam, a partir dessas características, ter um bom desempenho na hora da luta. E aí, esse teste, ele acaba fazendo esse link entre esses traços, né, de personalidade para aquelas pessoas que almejam chegar num sucesso aí profissional com relação à luta, e provavelmente exista em outras áreas do esporte também. Então, é por isso que ele acaba utilizando o teste. Foi essa parte que eu entendi. Mas aí ele falou de algumas características específicas sobre o teste, sobre, na verdade, né, os atletas lutadores de alta performance, que podem ser apontadas no teste, como a questão da baixa agressividade, como a questão da introspecção, né, de ser uma pessoa menos... que dá menos importância àquilo que os outros pensam, que eu consigo te ver, Luiz, eu tô te vendo sim, eu tô aguardando aqui a solicitação. Espera aí que eu vou te chamar de novo. Mas tô te vendo sim, acabei de mandar o convite aí para você, e aí assim que você aceitar... Opa, pronto! Tá melhor agora, né? Tô Muito aqui. melhor, perfeito. Você Vamos pode lá, então, responder novamente? recapitulando sobre como o Rochas pode ajudar. Então, eu estava falando, existem algumas características que são esperadas, muito estudadas, são esperadas em lutadores de alto desempenho. Então, por exemplo, a primeira delas que chama a atenção, que é a introversão. Porque, ou seja, ele não está muito preocupado com o mundo externo, ele está lutando contra ele quer ser campeão por ele mesmo. E é interessante isso, quer dizer, é um cara que não se atrapalha com a torcida. Se você tiver uma torcida contra, gritando, ele não se interfere por isso, porque seus objetivos são externos. Só uma curiosidade, eu já entrevistei jogadores de basquete, por exemplo, que são o contrário. Os jogadores de basquete são extrovertidos. Quer dizer, me disse uma grande jogadora um dia, falou, Luiz, basquete é visceral, basquete é víscera. Né? Tem emoção. Quer dizer, então a torcida interfere muito, quer dizer, são caras extrovertidos. Agora, curiosamente, o lutador não. O lutador é o oposto disso, ele é centrado. Repara esses grandes campeões, são pessoas calmas. Né? Pode reparar, são pessoas quietas na dele e tal, assim, né? Enfim, outras grandes qualidades que o Rocha pode avaliar seria, por exemplo, a resistência ao estresse. São pessoas submetidas a um estresse diário, treinamentos pesados, lutas pesadas. Sem problema, o Rocha avalia isso. Controle de ansiedade, o Rocha já é muito bom também para verificar o nível de ansiedade, o controle de ansiedade que o lutador tem, que também é importante. O atleta que entra ansioso, ele cansa, ele entra num padrão respiratório que ele cansa muito rapidamente. Então eu quero pessoas que tenham controle de ansiedade. Controle da agressividade, por incrível que pareça, os lutadores não são pessoas agressivas, são pessoas extremamente controladas. Tá? Mas é claro, a gente precisa de um certo nível de agressividade. Né? Eu estava até brincando com você. Você imagina você entrar no octógono, tem um cara de 120 quilos do outro lado lá que vai te encher de bolacha. Você tem que ter um mínimo de agressividade para peitar essa situação, claro, mínimo, mas sob controle. Tá? Tudo isso sob muito controle. Né? E o Rocha tem... Eu até soube, não sei se é verdade, se é mentira, que os lutadores eles se provocam, né? E aquele que consegue não entrar naquela provocação é o que ganha a luta. Né? A maioria ele consegue não se deixar levar por aquela provocação, porque se ele se descontrola, é justamente o que o outro quer, né? Mas eu vou contar um segredo para você. A maioria, sabe que quando eles fazem aqueles encaram, ficam encarando, não sei o que, aquilo é show. Eles são amigos, eles estão rindo por dentro. Né? Eles são pessoas que minutos antes estavam abraçadas, tirando sarro, contando piada. Na hora de tirar a foto, eles fazem aquela cara feia, tirou a foto, é tudo amigo. Quer dizer, é claro, tem alguns truquezinhos que a gente usa dentro do octógono para distrair o outro, com certeza. Aí é luta. Aí você está na luta, você vai usar uns truquezinhos, né? Tá. Mas, claro, tirar o outro da concentração, provocações, mas é difícil você ver isso. Eles são pessoas muito éticas, existe muito fair play no mundo do MMA, por incrível que pareça. Eles respeitam muito, a profissão do outro é muito respeitada.
É, isso é muito bom, né? Porque eu acho que é muito necessário, ainda mais quando você tá com um trabalho assim, né? Em que você vai bater no outro, né? Então, Sim, pelo menos que haja o máximo de respeito, né? claro, É um sem dúvida. bater com carinho, né? Sim. Aí você vê na torcida também é curioso, quando você vai assistir esse tipo de evento, a plateia é muito tranquila. Viu? Eu tinha um preconceito, falei, nossa, tinha até medo. Falei, quando a primeira luta que eu fui, falei, pelo amor de Deus. Né? O pessoal é extremamente respeitoso, muito diferente de uma partida de futebol, por exemplo, que é sanguíneo, que é ali, né, visceral o futebol. A luta não é tanto assim. Luiz, quando você me fala que você usa esse teste para avaliar essas características, por exemplo, se um lutador te buscar, te procurar e Uhum. fizer o teste e ele não tem essas características necessárias, e A aí? gente, a Aí gente você fala a passa verdade. a verdade nua A e gente fala a verdade. crua ou você fala, vamos Claro. trabalhar com relação a isso? Isso, algumas características você trabalha. A grande parte disso que eu falei, e outras que eu já não acabei nem falando, são trabalháveis. Né? E isso tem que ser falado, é claro. Eu costumo fazer dois relatórios. Quando eu trabalho com o lutador, eu faço dois relatórios. Um para ele e um para o técnico, que são relatórios Ah, diferentes. O lutador ganha lá um relatório, uma devolutiva, que fala mais dele e tal, e outra para o técnico, que é assim, o que vamos fazer agora para que ele possa alcançar os objetivos? Tá? Claro, mas aí tem que ser dito, é um direito da pessoa. Ele fez um teste com você, ele está te pagando, enfim. Você vai falar a verdade para ele. Falar, sinto uhum. muito, vai fazer outra coisa, vai jogar basquete, sei lá, mas luta talvez Boa. não seja também. Você pode até lutar, muitos lutam como esporte, são até campeões amadores, né? Mas chegar no nível profissional precisa ter um perfil já mais específico. Tá. Mas é importante saber que algumas características podem ser trabalhadas, né? Já que Claro, sem dúvida. e pelo Sim. menos o teste acaba não sendo uma questão de acabar com um sonho, né? Não, de forma É alguma, pelo justamente o contrário. contrário, né? Pelo Ele contrário, possibilita. você vai chegar num nível de excelência. Você está num patamar para dar o próximo salto. É um trabalho. Se você chega num ponto que o preparo físico está todo mundo mais ou menos igual. Quando você pega um lutador de alto desempenho, a parte física, todos eles lá correm 5 km por dia, dão 1.000 chutes por dia, sabe? Todos eles estão mais ou menos igual. Agora, o psicológico é que vai dar o salto. E o teste ele pode ser utilizado em processos de orientação vocacional? Sim, claro, com certeza. De que Por forma que ele todos. ajudaria? Sim, porque o teste de Rocha, vou falar um pouco do Rocha, ele vai a fundo em vários aspectos da personalidade, né? Tipo, como eu falei, essa introversão, extroversão, né? Esse controle emocional, tudo isso que a gente está falando, processamento cognitivo. O teste de Rocha, ele tem uma parte que ele chama de processamento e engajamento cognitivo, quer dizer, quais são os recursos que essa pessoa tem cognitivamente falando, ela está usando esses recursos de forma adequada, ela pode melhorar, ou ela está bloqueada eventualmente, né? Porque acontece, às vezes a pessoa tem recursos, mas está emocionalmente bloqueada. Tudo isso o Rocha é capaz de ver. Né? Você colocando isso dentro de um contexto de uma orientação profissional é muito bom. Quando eu faço devolutiva de orientação profissional, eu pego item por item e vamos discutindo. Quer dizer, você quer ser, sei lá, você quer ser médico? Ótimo, né? Vamos ver o que seu teste diz. Isso aqui, essa característica bate com o que você espera para você, para um médico? Você acha que isso é válido para a tua vida, para o teu futuro, né? Profissional, enfim. É bastante rico também para a orientação profissional, com certeza. Sempre um apoio. Né? O Rocha, nenhum teste fecha diagnóstico, né? Nenhum teste fecha, ele está Uhum. sempre inserido no processo. E para o processo Sim. de orientação profissional, o Rocha é bastante útil, sim. Até E quase estresse. ninguém aplica, né? É muito É raro, né? difícil, é difícil, porque o Rocha é um teste demorado, ele é complexo, né? ele cansa, enfim, não é um teste tão simples de fazer como a gente vê nos filmes, né? Ah, olha aqui, o que você está vendo nessa prancha? Não é bem assim, ele é bem mais complexo, isso é demorado, enfim, é um processo, mas vale a pena quando tem em níveis de estresse, por exemplo, se o cara pensa numa profissão muito estressante, né? Mas ele tem já um nível de estresse alto, ele já tem um transtorno de ansiedade aparecendo, talvez então seja bom pensar nisso. Todos esses itens são sempre conversados com a pessoa que solicitou isso. Ó, perguntaram para nós, a Antonieta perguntou, ele pode ser utilizado para fazer um diagnóstico de Depressão, sim. depressão? Pode. Diagnóstico diferencial de depressão, exatamente. É muito comum, assim, acontece muito. A pessoa está deprimida, vai para o psiquiatra, toma antidepressivo por um ano e não melhora. E não evolui. Faz terapia e não evolui. Você aplica um Rocha, você vai descobrir que ele tem um outro tipo de transtorno exatamente depressivo. Ou vice-versa, você pode detectar depressão, sim, né? Ou não. O Rocha também realmente
Funciona para esse tipo Tá. de caso, com certeza. O Marco comentou aqui com a gente, tipo, para controle emocional, dá para saber também, né? Os níveis de controle emocional que a pessoa tá naquele momento. Sim, 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 com certeza. Se a pessoa tá, se você está sujeito a um descontrole, né? Se você vai usar. Eu, se não me engano, tem muita gente usando rocha até para porte de arma. Para Ah, saber. eu já ouvi Seria um dizer do teste. Zulik, sabe? Que o Usa pessoal assim usa o muito Zulliger, sim, Zulik. Zulliger, sim. Usa o Zulliger, mas eu recomendaria o Rochas, porque o Rocha é perfeito para saber se esse cara, se bater o carro, ele vai sair com a arma na mão ou não. Sabe aquele cara sofreu um acidente de trânsito, xingaram a mãe dele, ele Aham. vai sair com o revólver na mão ou não. O Rochas é perfeito, ele mostra claramente se a pessoa tem esse descontrole emocional ou não. Exatamente, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Tá, perfeito. Os resultados são realmente confiáveis? Os Sim, com resultados que a certeza. gente tem no Rocha? São. Eles têm um índice de confiabilidade dentro da psicologia, talvez um dos mais altos dos testes psicológicos, é o que tem uma maior validade na sua resposta. É claro que sempre existe o falso positivo, sempre existe o falso negativo. Essa possibilidade existe em qualquer teste, mas no Rocha ele é diminuído. E é por isso que eu insisto, o teste não faz diagnóstico, ele está inserido num processo, numa entrevista diagnóstica, num processo terapêutico, numa avaliação do psiquiatra, enfim. Ele é um instrumento a mais e bastante preciso. Ele tem um indicador, inclusive uma curiosidade, não sei se vale a pena falar, ele tem um indicador de ideação suicida, que ele é muito bom. Que chama Suicidal Muito Concern. importante. Porque às vezes o paciente, às vezes, fatalmente está tudo bem, e você começa a perceber que não está tudo bem. O Rochas vai te dizer se esse cara está com ideação suicida ou não. E por incrível que pareça, funciona. É um índice altíssimo de acerto da ideação suicida. A Nicole perguntou aqui, se você conhece o teste, você conseguiria manipular? Por exemplo, caso o advogado pudesse instruir o seu cliente. Então, eu fiz uma brincadeira, né? Eu apliquei o Rochas em mim mesmo. Eu falei, deixa, eu vou manipular, vou enrolar aqui, né? Vou fazer aqui. E apliquei em mim mesmo e fiz toda a análise e tal, né? O que o Rochas me disse? Falou, esse cara está te enrolando. Quer dizer, é possível você saber. O Rochas, tudo bem, você pode assim, não conseguir fechar o diagnóstico. Ele é um psicopata e tal, mas você claramente percebe que ele está te enrolando. É difícil. A pergunta é se você pode instruir o cliente. Possível mas volto a insistir, ele é mais difícil de fazer isso, porque, como eu te falei, não é só mostrar a prancha, que nem eu brinquei aqui, né? O que você está vendo aqui? Né? Tá vendo um cachorro, né? Tá bom. Tá vendo um cachorro? Não é bem assim, essa é só uma primeira fase, existem outras fases depois, né, que a pessoa é muito difícil de enrolar, muito difícil. Enfim. Tá. E eu acho que é por isso que ele é tão utilizado no judiciário, Sim, né? Porque eles sabem sim, da precisão e eles sabem justamente da dificuldade que a pessoa teria em manipular os dados, né? É justamente por isso o que é mais fácil, talvez, em outros testes, né? A manipulação, de haver manipulação. Quando você me falou que a gente tem uma medição da parte das funções cognitivas, isso muito me interessa, tá? Porque eu estou fazendo pós-graduação em neuro. Então, por exemplo, um neuropsicólogo poderia usar, porque dentro da avaliação neuro a gente pensa dessa mesma forma, que não é só o teste, porque o teste ele pode ser aplicado, né? Uma pessoa pode ter um treino, mas o neuropsicólogo ele vai ter uma visão macro. Então, ele vai ter também as entrevistas, ele vai ter toda a questão, né, de tudo. Ele vai fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa. E o teste ele poderia ser inserido dentro de uma avaliação neuropsicológica e unida às mensurações, né, às métricas dos outros testes? Eu não conheço muito bem a parte neuropsicológica, as avaliações neuropsicológicas, mas eu posso te adiantar que a parte qualitativa dos processos cognitivos, sim, o Rochas funciona. Ele não é bom, por exemplo, como avaliador de QI. O Rochas não correlaciona, não existe uma correlação de algum dado de Rocha com níveis de QI. É claro que o teste me permite perceber se essa pessoa tem uma inteligência maior, se ela usa, se ela está numa situação melhor, mas não dá para correlacionar se a pessoa tem um gênio ou não. Também não é um teste muito indicado para processos atencionais, para o teste de atenção, por exemplo, não é o melhor teste para isso, existem testes melhores. É claro, dá para ter uma noção se essa pessoa está com uma dificuldade atencional, mas não é o mais indicado. O que é interessante no teste é isso. Essa pessoa tem recursos internos? Tem, sim ou não? Isso eu consigo responder, sim ou não. De que tipo? Mais, mas dá para ter uma ideia, sim ou não.
está usando hoje, dá para responder isso também. Né? Está bloqueado por uma questão emocional, está bloqueado por angústia, dá para responder. Agora, uma quantificação como um nível, por exemplo, né? Um percentil 75, como faz um teste de QI, por exemplo, não é possível no teste de Rocha. Mas ele pode ser um auxiliar, pode ser um complementar. A isso. Pode ir bem válido, porque na verdade, se você pega um paciente, por exemplo, que ele está tendo uma dificuldade de memória, por exemplo, e aí você mensura todos os testes da neuro, e você vê que ali não tem nada, nenhum declínio nas funções cognitivas dele, com o Rocher você pode justamente falar, ele está passando por um nível de estresse altíssimo e, na verdade, a sua capacidade cognitiva está reduzida nesse momento devido ao estresse que você está inserido. Você teria uma precisão muito maior para passar, de repente, né, um diagnóstico no caso de uma avaliação neuro. Perguntaram para nós, e seria a minha próxima pergunta, por isso que eu esperei para responder, a partir de que idade que o Rocher pode ser aplicado? Sim. Uma questão delicada. O Rochas, o RPAS ou outros métodos podem ser aplicados a partir de 5, 6 anos de idade. Você pode aplicar, você tem tabelas, tem estudos para isso. Especificamente hoje no Brasil, o CFP ainda não liberou para menores de 16 anos. Tá? Ainda o SATEPS, que é o Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, ainda está em avaliação. É uma questão de tempo, porque os dados são válidos, os estudos são perfeitamente válidos, mas eu acho legal, acho que o SATEPS tem que fazer esse trabalho, tem que pegar um teste, ver se ele serve para a nossa realidade, ver se está de acordo com a nossa população e faz uma validação. Então, para as crianças, no Brasil ainda não está validado. Pelo menos até antes da pandemia não estava, eu dei uma olhada. Mas é uma questão de tempo, a gente acreditava que ao longo de 2020 já a validação sairia. Não sei agora com a pandemia como é que vai ficar, mas em breve essa validação para a partir de 6 anos de idade vai acontecer. Tá. É importante a gente explicar aqui que, na verdade, todos os testes psicológicos, eles têm um estudo rigoroso científico por trás. E a gente pega um grupo de pessoas para avaliar, né? E esse grupo, ele tem que ser dentro do país. Então, é a mesma coisa. Não adianta a gente fazer uma avaliação, por exemplo, de um teste de QI, fazendo com que os brasileiros utilizem a mesma tabela dos americanos. Porque o tipo de ensino deles lá é a cultura deles é uma, então, na verdade, a gente tem que inserir esse teste para a nossa realidade. Alguns testes até eles fazem por estado. Então, o estado de São Paulo, o estado do Ceará, porque são estudos diferentes, são pessoas diferentes, são culturas diferentes, então eles olham para tudo isso. E é por isso que essa validação científica, às vezes, ela leva muito tempo, né? Porque ela é minuciosa, na verdade, né? É por isso que é científico. Senão seria um teste qualquer, né? Alguma coisa de internet lá que você... Então, mas sabe uma coisa curiosa a respeito do Roche, que se descobriu nessas pesquisas, que não tem variação de país a país, é muito pequena. Ele é quase que universal, por incrível que pareça. É curioso isso, né? Essas diferenças regionais, elas são muito pequenas a ponto de você conseguir uma padronização universal mundial. É o mesmo teste, as mesmas tabelas para o mundo inteiro. O que varia, por exemplo, se você aplicar se eu aplicar o teste em mim, eu vejo aqui um cachorro, sei lá, eu vejo um cachorro. De repente, se você aplicar num índio que nunca viu um cachorro, ele vai ver um lobo-guará, quer dizer, é isso que vai mudar. Ele vai ver um lobo-guará. Mas ele vê, de qualquer forma, ele está vendo um animal, uma estrutura de um rosto de um animal. Isso a gente está descobrindo que não muda. Uau, que legal. O que se permite a padronização mundial. Muito bom. Muito legal, muito diferente dos testes, por exemplo, da neuro, que são bem específicos. Assim. Perguntaram para nós uma coisa sensacional aqui, que eu nunca tinha pensado. Dá para utilizar o teste para avaliar orientação sexual? Sou gay, não sou gay? Não, mas dá para... Não, nesse sentido não, mas dá para avaliar se existe um conflito aí. Não dizer você é gay ou você é transexual, não. Mas um dos itens que a gente verifica no teste é a percepção de si mesmo. Como é que é a percepção de si mesmo? Ela está adequada ou não? Você tem uma percepção clara de si mesmo, ela é fantasiosa, ela tá perturbada, mas assim, dizer especificamente a sua orientação sexual não é possível. A Télia, é isso? Télia Rosana. Oi, Télia, tudo bem, Télia? A Télia precisamos ir lá trocar um...
Tem variação com relação a sexo? Não, Feminino, não masculino? tem. Não tem. As tabelas são as mesmas. Quando você usa uma tabela para avaliação do Rorschach, é a mesma para homem ou mulher, não faz diferença. É a variação que tem quanto a idades. As idades, as tabelas mudam de acordo com a idade, isso só. Não muda com Tá. relação ao sexo, é a mesma tabela. A partir do teste do Rorschach, a gente consegue ter dados com relação à ansiedade, depressão, e aí eu perguntei aqui suicídio, mas você já respondeu Já para falei, nós. mas sim, com certeza. A ansiedade é muito bom, ele é bom, inclusive para dois tipos de ansiedade. Se é uma ansiedade circunstancial, situacional, por exemplo, eu tenho vestibular amanhã, né? Eu estou ansioso, é uma questão circunstancial. Ou se é uma ansiedade já estrutural, já endógena, próximo de um transtorno de ansiedade. O Rorschach consegue até diferenciar esses dois tipos de ansiedade. Isso ajuda bastante num diagnóstico de transtorno de ansiedade, por exemplo. Né? E o suicídio, foi bom, eu já falei, mas é bom falar de novo, ele tem um dos indicadores de ideação suicida que é fantástico. Assim, e ele é muito preciso. Já aconteceu comigo, em consultório, de eu falar, esse cara está pensando nisso, ele negava o pé da letra, né? Não, apliquei o Rorschach, apareceu. E depois ele confirmou, realmente, ele já tinha até comprado a arma, enfim, tal, já estava. O teste funciona. Mesmo que a pessoa negue, o teste vai aparecer, vai te indicar uma ideação suicida, com certeza. Tá, e isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que o número de suicídios, infelizmente, é muito grande, né? Caso vocês encontrem um perfil psicopata com alto índice de cometer algum crime, qual é o protocolo que deve ser seguido? Seguinte, então, se ele já está no sistema, normalmente esse cara já está no sistema judiciário, então você vai passar o relatório para o juiz, para a perícia, e tá bom, e aí a decisão é tomada. Agora, se ele vai cometer um crime, é difícil saber, né? A gente nunca sabe, né? Se ele vai cometer um crime ou não. Eu posso dizer como ele está naquele momento, que ele está, qual é a história, ele é um psicopata, enfim, ele não se controla, ele tem impulsos incontroláveis, tal, e passo para o psiquiatra. Este tipo de laudo, ele não vem no consultório, nenhum psicopata vai ao consultório e fala, olha, eu queria fazer um Rorschach, uma orientação vocacional. Não, eles não estão preocupados. Eu estou com uma angústia aqui. Não, o psicopata não tem angústia, né? Ele não vai para terapia, ele não vai para isso. Não são bons lutadores também, quer dizer, né? O psicopata não é um bom lutador, por incrível que pareça, enfim. Então, quando esse caso chega, ele normalmente já está inserido num contexto. E você faz o seu relatório e passa para o juiz. É a decisão dos promotores e juízes, enfim. Serve mais como um auxílio técnico, né? Que a gente chama, tipo, Sim. o psicólogo atuando como assistente técnico, né? Ou prestando um serviço para o judiciário, né? E aí eles unem todas eles olham para o todo ali para tomar uma decisão, né? Com coerência. Ó, quando a gente fala de um teste de personalidade, a gente está falando sobre, abre aspas, medir uma personalidade, né? E aí, para quem está acompanhando a gente aqui, nem todo mundo é da área, eu sei que tem colegas que estão aqui, mas nem todo mundo sabe. Então, antes de te fazer a pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está aqui ouvindo a gente, sobre o que são transtornos de personalidade. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre o que é personalidade primeiro, né? Vamos! Tem uma definição bastante simples de personalidade, que é a forma da pessoa sentir, pensar e agir. Simples. Como você sente as coisas, como você pensa e como você age. Basicamente isso. É claro que existe algo, você vive numa sociedade, você vive num mundo coletivo, existe algo que se espera disso. Né? Então tem uma das visões, desviou muito do que se espera, está num transtorno. Eu prefiro uma definição um pouquinho diferente, que diz o seguinte, está causando sofrimento, quer dizer, você por algum motivo está sofrendo, você ou o outro está sofrendo, não só assim mesmo, porque às vezes o psicopata não está sofrendo, mas faz outro sofrer. Né? Existe um sofrimento desnecessário, então nós estamos num transtorno. Transtorno de personalidade ou de caráter, do que seja. Né? Você pode pensar também, claro, um pouco no desvio, claro, você vive numa sociedade, você tem que respeitar alguns parâmetros. A gente vive num lugar onde você tem um pacto de realidade. Bom, o que é real, né? O que é certo, o que é errado, você faz um acordo social sobre isso. E se você se desvia muito disso, também está no transtorno, você está com problema também. Então, isso seria os transtornos, quer dizer, e o Rorschach perfeito, o Rorschach para a detecção dos transtornos, eu diria que ele é uma ferramenta fantástica, né? Transtornos depressivos, transtornos paranoicos, transtornos psicopáticos, esquizofrênicos, enfim. Borderline, o transtorno do limítrofe, que é um diagnóstico difícil hoje, o transtorno de personalidade borderline é um diagnóstico difícil. Porque, sabe,
não é um psicótico, não está surtando, mas está funcionando de forma psicótica eventualmente, né? Eu gosto de uma boa definição do transtorno borderline, para mim, é aquele cara que não perdeu o contato com a realidade, mas ele funciona com defesas muito primitivas, defesas muito psicóticas. E o Rorschach também é outro teste que vai lá e ele consegue distinguir se a pessoa já está numa situação psicótica ou não, se ela está num momento borderline. Eu tive uma professora de transtorno de personalidade que ela usou uma forma de explicar que eu amei, que ela falava que a gente tinha uma linha onde a gente tinha as pessoas, abre aspas, normais, e que para lá a gente tinha os psicóticos, ou seja, as pessoas que tinham uma cisão com a realidade. E que aqueles que tinham transtorno de personalidade, eles estavam em cima da linha. Então, eles não estavam a um lado nem ao outro, né? Então, ela usou esse termo, achei super legal. Um diagnóstico É bem isso mesmo, né? Difícil para a gente na clínica, é um paciente difícil de clínica, e difícil para o psiquiatra também, como medicar um border, são diagnósticos bastante complicados, e o Rorschach nessa hora, ele ajuda bastante também. E ele consegue te dar exatamente qual o transtorno ou não? Para isso você precisa fazer uma junção de... Tem toda uma situação, não só o teste sozinho. Claro, em alguns casos, tem alguns protocolos que é muito claro, assim, você olha aquele protocolo e fala, é isso. Né? Então, mas normalmente não, você está inserido num contexto diagnóstico, em algumas entrevistas, eventualmente junto com o psiquiatra ou, não, ou já com histórico clínico, enfim. É sempre bom estar apoiado. Ou até eventualmente um teste, um neuropsicológico auxiliar, por exemplo. Luiz, ó, a Nicole perguntou aqui, aquelas triagens de personalidade, por exemplo, Big Five, podem trazer informações realmente relativas sobre a personalidade? Vocês indicam algum tipo de triagem para outros profissionais que não são psicólogos, tipo profissionais da saúde, que recebem ali pacientes e que, de repente, gostariam de ter um instrumento que pudesse ser utilizado, porque a gente sabe que nem todos os instrumentos eles estão restritos para psicólogos, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, o que é Big Five? O que é Big Five? Eu também não conheço, eu não sei o que é. Big Five, informação relativa. Não sei se você puder me ajudar, mas enfim, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você quer saber se existem testes de não psicólogo? Eu me perdi aqui. Se tem algum instrumento que um profissional da saúde possa utilizar, que não seja restrito a um psicólogo, mas que forneça algumas informações a respeito de personalidade. Existem testes, que eu não vou me lembrar agora o nome, que é muito usado em RH, que eu esqueci o nome agora. Enfim, tem um teste... Não. Porque Coati é bem usado em RH, mas eu acho que é pesquisa. Mas o Coati é para psicólogo. Não, tem um teste, é uma sigla, são 3 letras, assim, não me lembro agora, que é muito usado em RH, então não precisa ser psicólogo. Por quê? A empresa não está interessada num diagnóstico psicológico. Eu quero saber como é que essa pessoa vai se desempenhar aqui, neste mundo de trabalho, nesta empresa. E ele faz, esse teste, eu não me lembro o nome agora, mas ele distingue alguns tipos de personalidade. A Regiane colocou. O quê? DISC. O nome desse teste. Então, existem testes que não testes teoricamente psicológicos, mas que não são exclusivos de psicólogo, mas são muito usados em RH. Tá? Agora, uma dica boa, por exemplo, se você está numa situação... o Rorschach é um teste caro, demorado e tal. Em situações assim, por exemplo, de postos de saúde, tal, o HTP é um teste muito bom, um teste muito eficiente. Você precisa de folha de papel e lápis de cor, sabe, né? E aplicar ali, desenho aqui, são testes bons também, sabe, muito, muito efetivos. O Rorschach, eu sempre brinco, o Rorschach, ele é um sniper, sabe, ele é muito preciso, em situações muito específicas, assim, sabe, porque é um teste caro, ele é demorado, ele é caro de aplicar, enfim, não é tão simples. Então, empresas usam muito para cargos de diretoria, eu quero escolher um diretor, aí você usa o Rorschach, né? Mas senão você não usa ele. Pois não. Pelo que eu entendi aqui, que o pessoal está comentando, esse Big Five é utilizado para medir 5 personalidades. Eu acho que deve ser mais ou menos como o DISC, então. Deve ser um instrumento, assim, de avaliação um pouco mais superficial e que a pessoa pode ter, sim, alguns traços dentro daquilo que é necessário, sei lá, você saber, né? Não algo muito, muito aprofundado. Sim, específico, sim, exatamente. Para aquela situação de empresa, eu preciso de um cara mais ou menos com esse perfil, tá bom. Você tem testes que atendem essa necessidade, sem precisar de um Rorschach, que é um teste muito complexo.
E muito raro, né? É muito raro uma empresa buscar um psicólogo para aplicar o Rocha, né? A não Já ser para um vi, cargo de um executivo sim, de alta exatamente. performance. Sabe, eu vou te contar uma fofoca aqui, não é uma brincadeira aqui. É diretor financeiro. As empresas que não buscam um diretor financeiro, que é um cara com potencial de fraude, o diretor financeiro é um cara com potencial de fraude muito grande. As Hum. empresas olham com muita atenção e pedem, já fiz rochas para executivo, qual era a pergunta da empresa? Esse cara vai me roubar ou não? Se ele vai te roubar, eu não sei. Posso dizer se ele é psicopata ou não. Se ele vai te roubar, eu não sei. Mas, enfim. Mas é um teste muito bom, até para ver assim, como é que essa pessoa pensa, como é que ela age, se ela é impulsiva, se ela não é, se ela cai numa tentação muito fácil ou não. Isso é muito comum. E também a gente conseguiria ter um dado, por exemplo, assim, se a pessoa ela acaba perdendo a razão conforme ela vê algo que seria, assim, no caso de você ter muito dinheiro na mão e É sim, tá aí aí. acabar se deixando levar. É 100% não dá, mas dá para ter alguns indícios de como essa pessoa reage nestas situações. Sim, dá para ter uma ideia, sabe? Se ela tem, Legal. se ela partilha de um conceito de moral comum a todos nós ou não, dá para ter uma ideia. Assim. Perfeito. Ai, Luiz, eu quero muito te agradecer. Achei que foi sensacional, muito, Ok, muito gostoso, um papo maravilhoso, assim. Quero muito, muito te agradecer por ter estado aqui. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a gente ainda tem 5 minutinhos. Se Estou à não, eu vou disposição. passar a palavra para você, para que você se despeça, enfim, fique à Nossa. vontade aí para dizer o que quiser. Não, foi uma experiência interessante. Eu nunca tinha feito live, não sabia que era isso. É a primeira vez que eu fiz. Muito interessante, gostei muito. Assim, perguntas muito, muito curiosas. As pessoas têm uma noção interessante sobre o Rocha. Assim, perguntas muito inteligentes, até eu diria que foi. E eu estou à disposição. Qualquer dúvida que vocês queiram, por favor, depois, se você quiser, depois, amanhã, se alguém pensar em alguma coisa, quiser me perguntar, estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem à Eu vontade. deixei o seu contato, tá? Ah, Claro. a personalidade pode mudar, caramba, isso é muito importante da gente falar. A personalidade não Sim, muda. claro que É, muda. que nem os Claro que muda. transtornos de personalidade, a gente medica a pessoa para que ela consiga manter a qualidade de vida. Mas a personalidade, o traço de personalidade, ele é imutável, né? O que Então, muda são as circunstâncias. vamos diferenciar o que é personalidade e o que é caráter. Né? Caráter é estrutura, caráter é o que você é. Personalidade vem de persona. Persona é máscara. E máscara a gente muda. Por isso que você faz terapia, né? Para a gente poder mudar algumas coisas. Né? Senão, claro, você não vai. Se você tem toque, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, esse jeitão vai te acompanhar a vida inteira. Né? Aquele traço vai te acompanhar a vida inteira. Mas é claro que a gente muda, sim. Porque senão a gente faria terapia. Mas se eu Você sou pode? psicopata, eu não deixo de ser Ah, não. psicopata. Porque psicopata é Meu traço de transtorno de caráter. personalidade é imutável, né? Porque na verdade, Eu sou um border, eu psicopatia, sou um border para o resto da minha vida. sim, vai ser bom. Porque daí já é, sim, mas vai ser um bordo, mas com uma qualidade de vida melhor ou não. Maior. Aprendendo a lidar com isso ou não. Exatamente. Sim. A gente Perfeito. consegue melhorar a qualidade de vida. Alguns traços de personalidade, sim, mas ou quando a gente se refere a transtorno, aí esses realmente vão Sim. acompanhar o Ok. ser. E é por isso que o teste acaba, né? Que a partir do momento que você fala, bom, aqui tem um traço forte de Sim. psicopatia, essa Simpatia. psicopatia vai se manter, né? O que a pessoa consegue fazer é trabalhar essa psicopatia e a forma de controle, né? Perfeito, exatamente. Exatamente. Perfeito. Tá. Ah, dá para identificar bipolar? O Marco está Sim, perguntando. dá. É um pouco mais difícil, não é tão simples assim, mas dá, é possível. Sim. Bipolar. Tem alguns indicadores de bipolaridade, sim. Legal. Perfeito. Então tá bom, gente. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Luiz, mais uma vez. Eu deixei o seu arroba aqui embaixo, Claro. tá? Da nossa live. Eu vou subir a live também. E aí, todo mundo que quiser, enfim, seguir o Luiz, fazer pergunta para ele está à disposição. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada para todo mundo que compartilhou conosco o tempo de vocês, que é o que vocês têm de mais precioso. Obrigada por estarem aqui essa noite e muito obrigada mais uma vez. E eu que agradeço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.